gente, 27 de outubro de 2025, que privilégio, nosso encontro marcado está no ar aqui pelo canal do Aprova. É o nosso último encontro do mês de outubro, de lembrar dos cuidados da saúde feminina. Outubro Rosa, utilidade pública por aqui sempre tem espaço. E antes que eu me esqueça, olha, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. O pão fresquinho, o pão quentinho é sempre garantido. E mais ainda, eu tenho um exemplo hoje, inclusive, nesta conversa, de como democraticamente nós construímos pontos de vista, reflexões que podem ser validados, discutidos, exemplificados por você em processos seletivos, concursos e vestibulares. E mais ainda, olha só, serve de ponto de partida também para uma conversa com alguém, para nutrir essas possibilidades de interação, gente. E como eu disse por aqui, nosso desafio, estamos finalizando o mês 10. Meu desafio foi colocado lá no mês 1, gente, lá em janeiro, que era dar tempo de tela produtivo neste 2025. Ora, o que já fizemos, né? E muita gente me mandou mensagem porque no último mês eu tinha feito a referência que faltavam 3 meses para o Natal, 3 meses para o Ano Novo, e agora neste final de semana eu recebi mensagens dizendo assim, Cleusa, faltam 2 meses agora para o Natal. E é verdade, gente, no último final de semana nós tivemos aí o marco temporal de 2 meses para o Natal. E mais uma vez eu digo que não é naquele sentido, né? De a gente fazer a cobrança, então o que que você fez, o que que falta, e por que que não fez isso, por que que não fez aquilo. Não, não. Olha para o horizonte e pensa que tem tempo ainda para fazer, mas não é para procrastinar, gente, né? É para olhar que tem tempo ainda por fazer, por utilizar e pensar em como daqui para frente torná-lo melhor. Então, eu nem digo mais produtivo, porque às vezes é preciso respirar e tirar o pé neste tempo, né? Haja visto que nos diz com brilhantismo aí o que nos explica o já citado, já mencionado aqui, Byung-Chul Han, quando descreve para nós os pontos de comportamento da sociedade do cansaço. Vamos juntos? Olha, já dei uma dica boa aí de repertório, pensando em filosofia contemporânea, né? Mas eu recortei algumas coisas aqui, pessoal, para a gente seguir juntos, conversando sobre o que é clássico, o que é temporalmente discutível, transformável e o que podemos nos valer em momentos de convalidar o nosso ponto de vista, viu? Vamos lá? Olha, destaquei aqui, gente. Será que vai acontecer a criação de uma plataforma de apostas da Caixa? Não, não, não estou falando das loterias que já existem, gente. Estou falando de uma plataforma de bets. Será? Vamos conversar a respeito. STF e nepotismo. Sim, temos discussão a respeito disso novamente. E a gente vai fazer um trabalho aqui de didatização para o entendimento, viu? Lula e Trump se encontraram na Malásia neste final de semana, no domingo. Vamos conversar a respeito sobre o que significa, o que temos aí a discutir a respeito desse encontro e como a gente pode, em termos de construção de cidadania e também de conteúdo, entender esses pontos de referência. PND, a Prova Nacional Docente, foi aplicada pela primeira vez no Brasil. Era uma promessa lá do começo deste ano, nós já havíamos citado por aqui, foi aplicada no domingo. Vamos conversar sobre isso e vamos com mais uma pitadinha, gente. Temos trazido aqui sempre como um condimento importante conversas sobre inteligência artificial, porque elas são necessárias sim. Quando a gente discute numa semana, na outra tem novidades e é preciso atualizar nosso pensamento a respeito, nosso repertório a respeito. Então vamos juntos, gente. Feito isso, esse pequeno sumário, olha só.
Apostas online. Não é a primeira vez que eu faço referência, nem que nós conversamos aqui sobre isso. Isso já foi tema, é tema recorrente de discussões solicitadas em provas, porque no fim de contas, pessoal, tem sido aí algo que mexe profundamente com o comportamento das pessoas, com a saúde mental das pessoas. E isso tem acontecido de maneira muito recorrente e assustadora no Brasil, em todas as classes sociais. Bem, dito isso, olha, se a gente olhasse a manchete no começo da semana passada, a gente ia dizer, olha, o presidente da Caixa anunciou que a Caixa terá uma plataforma própria de bets, de apostas online, né? E que não é apostas das lotéricas, das loterias que temos hoje. Bem, daqui a pouco o presidente pediu uma explicação, falou, peraí, por quê? Gente, o governo tem feito um discurso e um trabalho aí incessante no sentido de melhorar a relação e inclusive de proibir apostas para menores, que já aconteceu, a gente já conversou a respeito quando isso foi validado, lá no começo deste ano, e em outros momentos de trabalhar com isso de maneira mais responsável, conscienciosa e conscientizadora. E de repente diz, isso não é uma contramão do discurso? A Caixa propor e abrir uma plataforma de bets? Pois é. Então, deve haver uma conversa muito importante aí e que vai definir o futuro dessa abertura ou não. E as manchetes já dizem assim, Caixa pode cancelar essa bet, essa plataforma. E você pode pensar, mas por que, né, a Caixa abriria isso? Gente, o que acontece? Existiu aí uma migração das apostas também, que eram feitas nas mais diversas circunstâncias, aí nos tipos, né, de loterias da Caixa. Também houve uma migração de apostas para as bets. E a perda foi significativa, a perda de arrecadação é de mais ou menos 30% entre 2024 e o início, primeiro semestre de 2025. Então, quer dizer, olha, o que é importante considerar no processo de construção de cidadania, gente, no cuidado com os seus cidadãos, é que essa perda de lucratividade não pode ser revertida a qualquer preço, né? A preço de ir na contramão do que se estabelece como consciência de apostas online. Então, a verificar. Vamos cuidar de entender melhor isso também. Segundo ponto, eu trouxe aqui STF e nepotismo, gente, porque a história é longa e aí, de repente, eu vou buscando alguns pontos de referência, deixo os links para você, como sempre, você pode aprofundar, buscar maiores informações, inclusive é para leigos, né? Não é só para quem tem formação nesta área do direito. Bem, olha só, gente, lá em 2008, o STF vamos dizer, colocou em vigor uma súmula vinculante que proibiu a nomeação de parentes para cargos públicos. Como assim? Por exemplo, um exemplo prático. A prefeita não pode nomear o seu marido para secretário de Cultura, ou o prefeito não pode nomear sua esposa para secretária de Educação. Ok? Ok. Daqui a pouco surgem denúncias aí, e essas denúncias volta e meia aparecem mesmo, de nepotismo cruzado. Por exemplo, olha, eu não vou nomear o meu marido para assumir tal cargo, mas você nomeia meu marido que eu nomeio o seu. Olha só, e aí surgiu essa falcatrua do nepotismo cruzado, difícil de combater, ou mais difícil de identificar e combater. Muito bem. Dito isso, gente, a cidade de Tupã, em São Paulo, em 2013, trouxe à tona ou publicou uma lei que vai contra essa súmula vinculante. Bem, o Ministério Público Federal pediu explicações e assim isso se arrastou, e agora isso foi parar no STF. E o que acontece? O STF, gente, para surpresa, está votando neste momento, né, até agora, 6 votos a 1,
estão votando contra essa súmula vinculante anterior, lá de 2008, ou seja, estão votando para que essa legislação aplicada na cidade de Tupã possa ser, sim, ampliada como precedente para outros locais. Isso quer dizer que o nepotismo ficaria legalizado. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, calma. Alguém poderá dizer, Cleusa, mas não é bem assim, olha só. Inclusive, o ministro X ou o ministro Y disse que não é porque essa legislação entra em vigor que é necessário fazer isso. Gente querida, vamos pensar no país em que vivemos e precisamos colocar os olhos diante do que a lei permite e do que é feito e diante do histórico em relação à aplicação de leis. Só isso, já esse ponto nos faz refletir a respeito. E sabe que uma frase bem boa do ministro Flávio Dino, que até agora, dos 7 votos, foi o único que votou contra, ele disse assim, numa das suas frases muito felizes nesse voto, gente, ele disse que legalidade e afeto não se combinam. Olha, eu vou te dar uma sugestão. Essa frase, gente, é simples, mas carregada de conteúdo e ela pode ser referida, utilizada por você como um ponto de partida para uma questão discursiva que vá tratar dessas situações entre público e privado, entre aquilo que vai no coração, aquilo que é cordial e aquilo que é bem público. Essa frase é muito feliz para ser utilizada como ponto de partida para argumentação, gente. Bom, a verificar, ainda há votos por serem dados ao longo desta próxima semana, mas, pela tendência, parece que a aprovação vai acontecer, gente. Encontro entre presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Lula e Trump na Malásia, gente. E olha, estou deixando inclusive o link que mostra exatamente quem é quem aí nesse encontro, né? Dos assessores, outros participantes e quais são as expectativas. Sabe qual é essa ideia da agenda bilateral comercial, né? E dessa negociação em relação, gente, a tarifas, sanções, outras questões importantes? No entanto, o que a gente não pode deixar de entender é que mesmo que essas mudanças ocorram, gente, aquele medo da produção, por exemplo, de determinado bem ou de determinado serviço que iria para exportação, esse medo ainda vai durar um tempo, mesmo que essas tarifas sejam revertidas e que o mercado se acomode com isso. E quem sofre é sempre, né, como eu faço a referência aqui, é sempre quem depende do emprego lá na ponta, gerado por esses bens e serviços ou pela produção deles. No entanto, claro, não dá para deixar de considerar, pessoal, que ufa, é um avanço, é uma conversa pelo menos e não troca de farpas ou algo que vira telefone sem fio. É uma conversa em que ambos puderam olhar um no olho do outro e dizer, afirmar para o mundo que não há motivo para que Brasil e Estados Unidos se desentendam. Então, esperamos que isso aconteça da maneira mais interessante possível para toda a população e o mais breve possível, né? Isso deve acontecer já na próxima semana, essas negociações. A gente vai ficar de olho e conversando sempre a respeito aqui, né, gente? Esperando trazer boas notícias sobre isso. Bem, PND, gente, essa prova nacional docente que é feita aí, ou sugerida, trazida como uma primeira edição pelo Ministério da Educação, pelo INEP, e inclusive ela ajuda municípios a fazerem seleções, né, de professores para concursos, para as suas vagas. Então, olha que importante a gente observar, né? Diz assim, o que eu queria recortar dessa prova? Gente, o caderno de provas deve ficar disponível daqui a alguns dias, mas eu já queria trazer aqui o tema da questão discursiva, que foi idadismo ou etarismo. Pessoal, quem acompanha a nossa conversa por aqui sabe que volta e meia a gente traz esse tema por exemplos, pelo Dia do Idoso e pelo Estatuto do Idoso, 1º de outubro falamos disso. Tem uma expressão bárbara que eu uso aqui sempre que tem oportunidade, que é a ideia da solidariedade intergeracional, e ela seria um argumento
muito produtivo, muito bem utilizado nessa questão, pensando que sim, nós temos muito a ganhar em qualquer idade, quando abrimos as possibilidades de ouvir e entender o que os mais jovens e o que os mais velhos têm a nos contar, têm a nos ensinar em relação ao que eles sabem e em relação aos diversos temas da vida. Bem, dito isso, gente, também vamos lá, atualizando nossa conversa sobre inteligência artificial. Deixa aí para você o linkzinho com o texto do Ronaldo Lemos, publicado na Folha de São Paulo neste fim de semana também, a respeito, e ele diz, nossa, a IA ganhou, a internet está dominada pela IA. Por quê? Porque ele diz que em 2025, pela primeira vez, o número de artigos produzidos com IA é maior do que o número de artigos produzidos por humanos. E também, pessoal, duas expressões que ele coloca em versos, em relação aí, né, de embate, e que acho importante a gente pensar um pouquinho a respeito, são capitalismo de vigilância e capitalismo de dependência. Ele diz, olha, se a expressão que se usava pensando nessa função das estratégias, né, do mundo virtual era de capitalismo de vigilância, inclusive uma expressão usada pelo Bauman. Mas agora nós temos a expressão capitalismo de dependência pelo tipo de engajamento que as inteligências artificiais procuram das pessoas e com as pessoas. Eu deixo o link aí para você, vale a conversa, vale a análise. E eu quero trazer aqui, pessoal, eu já citei quando do lançamento esse livro do Túlio Milman, chamado Onde Estás?, sobre a produção de prompts para as IAs e sobre elementos que são muito importantes no sentido de como é que a gente nutre a conversa quando pensa num prompt, né? Inclusive, ele diz assim, ó, num dos prompts aqui, o que acontece se eu colocar um pedaço de biscoito e um pedaço de pão no caminho das formigas? E aí diz assim, ó, ele responde o que pode acontecer, né, a inteligência artificial, aí diz, tem vários fatores que podem levar a uma coisa ou outra. Odores, composição nutricional, facilidade de transporte, competição em comunicação e outras questões. E aí, inclusive, pessoal, olha, tem figuras que colocam pra gente a relação entre a pergunta adequada, a curiosidade, a dúvida e o prompt. Quer dizer, Cleusa, a gente precisa entender essas coisas na contemporaneidade? Pessoal, eu diria que sim, e com muita intensidade. Por quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Cleusa, os textos de inteligência artificial são reconhecíveis? São, gente. Olha, vou dizer, eu leio, bato o olho e já penso, isto aqui é inteligência artificial. Ou, diz assim, são mais genéricos. Eles têm algumas coisinhas, algumas marcas, gente, que fazem toda a diferença. E nem são os travessões, viu? Falo mais disso em outro momento, falo mais disso, quem sabe, na semana que vem, com outras notícias. Já estaremos em novembro, senhores. Que coisa boa e que temos tempo e saúde para seguir o ano ainda. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.